Quer aprender a fazer trade com Bitcoin? Nesse vídeo aqui eu vou te passar 3 métodos sistemáticos com resultados estatísticos para você nunca mais ter dúvidas sobre a hora de comprar e a hora de vender Bitcoin. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top. Aqui no canal eu sempre trago essa visão um pouco mais sistemática do trade, com resultados reais, resultados de backtest, resultados estatísticos. Então se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aí embaixo, ativa o sininho, deixa um like aí no vídeo, porque eu tenho certeza que você vai curtir os vídeos aqui do canal. E para fazer trade com Bitcoin você vai precisar de 3 coisas. A primeira é o método, a segunda, testar o método e a terceira, seguir o método. Essa aqui parece que é a mais fácil, mas é onde a maioria das pessoas falha. Mas Fábio, o que é um método? Um método é um conjunto de regras claras que vai te dizer a hora exata de comprar, a hora exata de vender e a quantidade que você tem que comprar, que também é conhecido como gestão de risco. Então um método pode ser, eu vou comprar um Bitcoin todo dia às 9 da noite e vou vender todo dia às 11 da manhã. Esse é um método, regras claras para entrar, regras claras para sair e quantidade definida. Ou por exemplo, eu vou comprar sempre que uma média virar para cima, eu vou vender sempre que ela virar para baixo e em cada trade eu vou comprar 0,1 Bitcoin. Esse é outro método, regras claras e definidas. E essas regras para comprar e vender não necessariamente tem que ser correlacionadas. Eu posso comprar todo dia às 9 da manhã e posso vender sempre que uma média virar para baixo. A quantidade que eu vou comprar por trade também não precisa ser fixa em todos os trades. O meu método pode ter uma regra clara para definir o tamanho de cada trade especificamente. Vocês vão ver alguns exemplos disso aqui nesse vídeo. E como vocês viram aqui pelos exemplos que eu acabei de dar, existe uma quantidade infinita de métodos, então como você vai saber qual método usar? E aí que entra o segundo ponto do que eu tinha falado, a gente precisa testar o método. E como que a gente testa o método, né? A gente pega esse conjunto de regras, é um conjunto claro de regras, como vocês acabaram de ver, e a gente prova esse conjunto de regras no passado. Então a gente vai pegar o gráfico que a gente quer operar e vai aplicar as regras de compra e de venda cada vez que essas regras foram ativadas. E vamos registrar esses trades. O nome disso é backtest, então a gente vai fazer um backtest do nosso método. A gente vai ver como o nosso método performou no passado. Então a gente vai ter uma lista de todos os trades do passado aplicando o nosso método, a gente vai fazer uma série de cálculos matemáticos e vai tirar os resultados estatísticos do nosso método. E é com base nesses resultados que a gente vai separar os métodos bons dos métodos ruins. E com isso a gente consegue decidir qual método a gente vai usar no nosso trade. Parece bem simples, né? Mas fazer esse backtest, né? Provar um método no passado em um ativo, em um tempo gráfico, você pode demorar um dia inteiro para fazer. Então é algo bem dispendioso, né? Você tem que dedicar bastante tempo para conseguir fazer um backtest. Aqui nesse vídeo eu vou trazer para vocês backtests que eu faço de forma automática usando ferramentas do TradingView. Caso vocês queiram ter acesso a essas ferramentas que eu vou usar aqui e que eu vou mostrar para vocês, é só acessar o site sotrade.top ou olhe os links aqui na descrição. E como eu comentei no começo desse vídeo, eu vou trazer aqui 3 métodos diferentes para fazer trade no Bitcoin. E se você deixar um like aqui nesse vídeo e assistir até o final, você vai ver o quarto método, que é um método bem legal para fazer hold. Esse vídeo aqui vai ser bem longo, então vamos para o computador para a gente ver esses métodos na prática. Então aqui na tela eu já estou mostrando para vocês os 3 métodos que eu separei para esse vídeo. O primeiro que vocês estão vendo aqui é em gráfico de 30 minutos, o segundo em gráfico de 4 horas e o terceiro em gráfico de 12 horas, tá? Todos em Bitcoin dólar. Então vamos para o primeiro aqui. Esse aqui é o setup QRSI2 do Larry Connors, ou IFR2 acumulativo. Então ele é um setup com base em índice de força relativa, né, ou RSI. Você vai colocar um RSI na tela. Aqui nas configurações você vai deixar ele com período 2 e no estilo você vai colocar a banda superior em 80 e a inferior em 10. E ele é cumulativo. O que significa isso? O seu sinal de entrada vai ser definido pela soma do RSI dos 2 últimos candles, então do candle que acabou de fechar e do candle anterior. Então em todo candle que fechar, você vai somar o RSI de 2 períodos dele e do candle anterior. Se essa soma for menor que 10, esse vai ser o seu sinal de entrada. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo a linha aqui embaixo, né? Essa aqui é a linha do RSI 2. Quando a soma do RSI 2 dos 2 últimos candles for menor que 10, a gente vai dar o nosso sinal. Então, por exemplo, aqui a gente tem um candle verde, esse é o nosso candle de sinal. Por quê? Porque o RSI 2 do candle anterior era 4.92, esse valor que sai aqui, ó, é o valor do RSI 2 dele, tá? Então, ó, se eu posicionar o mouse em cima, aparece lá 4.92 e do candle de sinal 1.53. A soma ali vai dar mais ou menos 6 ou 7, menor que 10, então é o nosso sinal de entrada, por isso que ele é verde. A gente entra no fechamento dele. E a gente vai sair do trade quando um candle fechar com um RSI de 2 períodos acima de 80. Nesse caso eu não tenho que somar, é só ele fechar com um RSI acima de 80, já é o nosso sinal de saída, a gente sai no fechamento dele. Que foi o caso desse candle aqui, que o RSI de 2 períodos dele está acima da linha aqui da banda de 80 que a gente colocou. Bem simples esse setup, né? Então a gente já tem as regras de entrada, as regras de saída. Eu estou falando aqui de tempo gráfico 30 minutos
em Bitcoin dólar. Então aqui não tem stop loss, tá? É só sinal de entrada e sinal de saída, mas as regras são claras. E se vocês lembram do que eu comentei no começo do vídeo, ainda falta uma informação aqui, que é quanto a gente vai entrar em cada trade. Então aqui eu estou entrando com 25% da banca em cada trade, tá? E se eu tiver posicionado no trade e continuar dando sinal de entrada, eu vou entrar até 4 vezes no mesmo trade. Então 4 vezes de 25%, 100% da sua banca em um único trade. Então aqui é muito importante que você não use esse setup na sua banca inteira. Você vai separar uma parte do seu dinheiro para operar ele, tá? Uma parte que você pode arriscar. Tá? Não é a sua banca inteira, porque ninguém vai colocar 100% em um único trade, beleza? Então esse aqui é o exemplo de um trade, a gente entrou aqui no fechamento do sinal, saiu no fechamento do sinal de saída. E olha que legal aqui esse exemplo de 3 trades, né? Ó, a gente teve uma entrada aqui, continuou caindo, entramos de novo, continuou caindo, entramos de novo e saímos aqui, ó. Então a gente vai fazendo um preço médio na saída e sai no sinal de saída. Uma coisa que eu não tinha comentado ainda sobre o sinal de entrada é essa linha branca. Essa linha branca aqui é o nosso filtro. Então a gente só vai entrar no trade em sinais de entrada quando o fechamento do sinal estiver acima dessa linha branca. Se o sinal de entrada estiver abaixo dessa linha branca, a gente não entra. E essa linha branca é uma média móvel simples de 200 períodos, tá? 200 candles aqui de 30 minutos faz o cálculo dessa SMA de 200 períodos. E os resultados desse backtest aqui são esses, né? Então esse backtest aqui começou em janeiro de 2020, então um pouco mais de um ano, né? Um ano e meio quase aí rodando esse backtest. E ele teria tido 23% de lucro, 212 trades, 74% de acerto, olha essa porcentagem de acerto bem legal, né? E o drawdown máximo de 2,8%. Isso significa que se você estivesse operando esse método aqui desde janeiro de 2020, o capital que você usou para operar ele, né? Vamos supor que foram $100, chegou a diminuir somente 2,8%. Ou seja, se você tinha $100, na pior queda que você teve operando esse setup aqui, você chegou a perder $2,8 somente. Então esse aqui é o setup de Day Trade, QRSI2. Vou deixar as regras aqui na tela se vocês quiserem tirar um print. Bom, segundo setup aqui, esse aqui é um setup de canal de Dong Xian. Se vocês já viram os últimos vídeos aqui do canal, vocês viram que eu falei de um setup que bateu o hold de Ethereum, né? Eu vou deixar aqui em cima nos cards aqui do vídeo para vocês darem uma olhada se vocês quiserem ver. E é basicamente o mesmo setup, só que algumas configurações ali diferentes. O canal de Dong Xian ele é um canal de Price Action, que ele é formado pela linha das máximas e a linha das mínimas dos últimos X candles. Nesse caso aqui eu estou usando 3 candles para calcular a linha das máximas, então a linha ali de cima que vocês estão vendo aqui, essa linha azul, ela é formada pela máxima dos últimos 3 candles, e a linha vermelha, que é a linha de baixo, é formada pela mínima dos últimos 10 candles, tá? Aqui eu estou falando de gráfico de 4 horas. Então ele é um setup que vai ser de day trade, mas normalmente vai ser de swing trade, porque você vai durar ali alguns dias na operação. E como funciona esse setup? O candle que romper a linha das máximas e fechar acima é o nosso candle de sinal. Esse candle verde aqui, por exemplo, ó, a linha da máxima estava aqui, ele fechou acima, né? Rompeu, fechou acima, a gente entrou no rompimento da máxima dele. Então a regra de entrada é bem clara. O candle que romper a linha das máximas, fechar acima, a gente entra no rompimento da máxima desse candle. E a regra de sair também é bem clara, que é um trailing stop na linha de baixo do canal, na linha das mínimas dos últimos 10 candles. Então, ó, por exemplo, nesse trade aqui, a gente entrou no rompimento da máxima do sinal, o stop está na linha das mínimas e vai embora, né? O gráfico vai subindo, a gente permanece até que algum candle cruze para baixo a linha das mínimas, a gente sai do trade e espera o outro sinal. Aqui teve outro sinal, entrou na máxima, saiu aqui quando rompeu a linha das mínimas. Aqui outro sinal, entrou aqui no rompimento da linha da máxima, saiu aqui na linha das mínimas. Então ele é um método bem simples, com regras bem claras. Se vocês lembram do que eu falei no começo do vídeo, ainda falta a terceira regra, que é o quê? Quanto a gente vai comprar em cada trade? Qual vai ser a gestão de risco? Nesse caso aqui, a posição ela é variável. Então em cada trade a gente vai entrar com uma quantidade diferente de dinheiro, dependendo da distância do stop até o ponto que a gente entrou. Isso permite com que a gente arrisque uma porcentagem fixa da nossa banca em cada trade. Eu não vou explicar essa fórmula aqui, porque eu já falei em vários vídeos, vou deixar os links aqui em cima, o mesmo vídeo que eu falei sobre o setup de Ethereum em futuros, então vou deixar aqui. Então aqui o tamanho da posição ela é variável para manter um risco fixo sobre a sua banca de 1%. Então as regras são muito claras. Entrada no candle que romper a máxima nos últimos 3 candles, fechar acima, a gente entra no rompimento da máxima dele. Saída, trailing stop na linha das mínimas dos últimos 10 candles. E o tamanho do trade vai ser variável para manter um risco fixo sobre a banca de 1%. Esse backtest aqui está sendo feito desde 2018, janeiro de 2018, então são mais ou menos 3 anos e meio de backtest, rodando esse backtest aqui.
E esse setup teria tido 178% de lucro líquido, já descontando as taxas da Binance, tá? Muito importante que vocês façam os testes já descontando as taxas da Binance. Então 178% de lucro líquido, 189 trades, 43% de acerto. Então 43% de todos os trades que a gente fizer a gente acerta. Então a gente erra mais do que a gente acerta. Drawdown máximo, né? Lembra que eu falei para vocês que é o tanto que o capital chegou a recuar enquanto você operou esse método? Nesse caso aqui foi 6,6%. E a transação média aqui, que é a expectativa matemática, ela é positiva de 0,9%, 0,94%, né? E lembra que eu falei para vocês que ele pode ser de day trade ou de swing trade? Ó? Ele demora mais ou menos 21 candles por trade, né? Então 21 candles de 4 horas pode ser aí 84 horas por trade, que vão ser mais de 3 dias, né? Então acaba sendo swing trade. Uma coisa muito legal desse setup aqui é que ele bateu o buy and hold do Bitcoin. Então se você tivesse comprado Bitcoin com toda a sua banca no mesmo dia, no mesmo momento em que ele abriu o primeiro trade por esse backtest, você teria ganhado mais dinheiro operando esse setup do que com o buy and hold. Essa linha branca que vocês estão vendo na tela é a linha que simula o seu capital no buy and hold, né? E a linha azul do setup, né? Operando esse método. Então se você ver aqui, ó, teve um momento em que a linha branca passou a linha do método, né? Então você estava ganhando mais no buy and hold, mas se você pega no dia atual, ó, o método está ganhando por um pouquinho aqui do buy and hold, né? Então quem operou o método está ganhando mais dinheiro do que quem fez buy and hold. E não teve toda essa montanha-russa de emoções aqui, caindo, subindo, enquanto estava esperando, né? Porque é muito mais constante, é muito mais consistente, né? A linha de evolução do capital operando um setup do que o buy and hold. E agora aqui o nosso último método, esse método aqui, ele é de swing trade em gráfico de 12 horas de Bitcoin, e ele é um método já muito conhecido, que é o método do Larry Williams. Então esse Larry Williams aqui, ele não é o clássico, tá? Ele não usa uma EMA de 9 períodos, ele usa uma EMA de 8, e ele tem um ponto muito legal que é um filtro de tendência. Esse filtro de tendência é uma SMA de 80. Lembra que a gente usou um filtro no setup com o RSI2? É a mesma coisa, só que aqui é uma SMA de 80. E ele funciona exatamente igual. Então se o nosso sinal fechou acima da SMA 80, ele é um sinal válido, a gente vai entrar no trade. E se ele é um sinal que fechou abaixo da SMA 80, a gente vai ignorar esse sinal e não vai entrar no trade, tá? Então esse é o filtro de tendência que a gente usa aqui. E para quem não conhece, né, o Larry Williams 9.1, ou aqui nesse caso 8.1, né, ele é muito simples. Ele funciona como uma média móvel exponencial de 8 períodos. E quando essa média estiver descendo e virar para cima, a gente compra no rompimento da máxima do candle que virou para cima. E se o candle seguinte ao sinal não romper, aqui a gente cancela a entrada. Esse é o método. Então a regra de entrada é bem clara. Média móvel exponencial de 8 períodos, tá descendo, virou para cima, a gente marca o candle que fez ela virar, compra no rompimento da máxima dele. E como que vai ser a regra de saída? Vai ser um trailing stop também com base no ATR. O ATR, infelizmente, eu não consigo explicar nesse vídeo porque seria bem complexo, mas ele basicamente ele mede a volatilidade do ativo nos últimos candles. Nesse caso aqui eu estou pegando a volatilidade dos últimos 5 candles. Então o ATR ele vai pegar uma média de volatilidade dos últimos 5 candles, vai pegar esse valor, vai multiplicar por 1.5 e vai jogar para baixo do fechamento de cada candle. Então é essa linha vermelha que a gente vê aqui no gráfico, tá vendo? Essa linha vermelha que segue o trade aqui. Então aqui nesse caso aqui outra linha vermelha aqui. Então esse aqui é o nosso trailing stop no ATR. E a nossa forma de sair vai ser quando o preço bater na linha do ATR, a gente sai automático, tá? É automático quando bater ali. Então, por exemplo, esse aqui é um trade, né? Ó, essa linha aqui que vinha vermelha é a média de 8 períodos. Virou para cima, ficou verde. Esse candle aqui é o sinal, a gente entrou no rompimento da máxima dele. Stop aqui embaixo no ATR, vai embora até que bate no preço, ó. Esse aqui foi um loss. Teve um sinal aqui, não entrou porque não rompeu. Teve outro sinal aqui, entramos no rompimento da máxima, stop no ATR, bateu no stop aqui e saiu. Então a regra de saída também é claríssima, trailing stop no ATR, bem tranquilo, bem simples. E a terceira coisa que falta aqui é o tamanho do trade. Então com quanto dinheiro a gente vai entrar em cada trade? É exatamente a mesma regra do último setup do canal de Dong Xian. A gente vai ter a posição variável para manter um risco fixo sobre a banca. Só que nesse caso aqui eu estou usando um risco fixo de 3% sobre a banca em cada trade, tá? Então cada trade que eu entro, eu estou arriscando 3% do meu capital, da minha banca em cada trade. Então a gente já tem as regras claras para entrar, para sair e para medir o tamanho da posição. E os resultados desse backtest aqui são muito legais mesmo. Dá uma olhada. 791% de lucro líquido, 57 trades, 59,65% de acerto, então ele acerta mais do que ele erra, 60%, né? 60% de acerto, é muito bom. E o drawdown máximo, ó, que é o máximo que a gente chegou a perder em cada trade, 8,67%. Bem pequeno esse drawdown, né? Comparado com o lucro líquido, quase 800%, chegar a perder 8% em algum momento é muito pouco, né?
E se a gente comparar os resultados desse método com o Buy and Hold, você vai ver que ele ganha muito, né? Então dá uma olhada aqui, essa aqui é a linha branca do Buy and Hold, no mesmo esquema que eu comentei para vocês antes. Aqui a gente também está começando o teste em 2018, tá? Então dá uma olhada, a linha branca cai, ela cai até que ela sobe até aqui e cai um pouquinho enquanto que o nosso método está lá em cima, né? Então a gente ganhou muito do Buy and Hold aqui aplicando esse método. Eu tenho que ser honesto com vocês sobre esse método com relação à posição. Se você arriscar 3% por trade nesse método aqui, provavelmente você vai precisar se alavancar em algum momento, porque a sua posição vai ser maior do que 100% da sua banca para manter esse risco de 3% em todos os trades. Então é importante ter isso em conta, porque para rodar esse método aqui você vai precisar de alavancagem em algum momento, então vai ter que rodar isso aqui ou na margem ou na futures da Binance, tá? E como eu comentei com vocês no começo do vídeo, para quem ficou aqui até agora vai ter um método surpresa que é o método sistemático para hold. Eu já falei dele aqui em algum vídeo do canal e ele é bem simples, tá? Ele é baseado no indicador múltiplo de Mayer e a única coisa que ele precisa ter na tela é uma SMA de 200 períodos no gráfico diário. E o que esse método faz é que ele compra todos os dias no fechamento do dia que fechar abaixo da SMA de 200 períodos, tá? Então se a gente ver aqui, ó, essa linha branca é a SMA de 200 períodos e a gente está comprando aqui em todos os candles que fecham abaixo dela, a gente compra no fechamento. Então essa é a regra clara de entrada, comprar todo dia que fechar abaixo da SMA 200 períodos. A segunda regra, que é a regra de saída, é quando o preço bater 2,4 vezes o valor da SMA 200. Então aqui nesse caso a gente está abaixo, né? Então não dá para ver nesse trade que está aberto, mas olha, dá uma olhada aqui. Esse candle aqui, ele fechou 2,4 vezes acima da linha branca, então a gente saiu no fechamento dele, tá? Então a regra de saída também é bem clara. E qual é a regra de entrada? A regra de entrada é que todos os dias que ele fechar abaixo da SMA 200, você vai comprar o mesmo valor, você vai comprar exatamente a mesma quantidade de dólares, né, ou de reais. Então todo dia que fechar abaixo da SMA 200, a gente compra 50 reais, 100 reais, 200 reais. Todos os dias tem que ser exatamente o mesmo valor para seguir o método. E o resultado do backtest é bem impressionante, tá? Aqui ele está testando também desde 2018 e o lucro aqui é um número que eu nem sei falar, né? Porque é absurdo esse número aqui, 550 trades na amostra e aqui a expectativa matemática também altíssima, 100% de acerto, tá? Então ele é um método bem legal para longuíssimo prazo. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar o último trade fechado, ele teve uma zona de compra aqui bem grande, né? Olha só essa zona de compra aqui. Então vamos fazer uma conta grosseira aqui. Teria comprado 30 dias aqui, depois teria comprado outros 82 dias, depois outros aqui mais ou menos 63 dias. Então aqui já daria, mais ou menos ali de uma forma bem brusca, né, mais ou menos 200 dias de compra. Então você tem que dividir o seu capital para operar esse método em 200 vezes e tem que ter ali o mesmo valor, né, para você fazer aportes iguais todos os dias que fechar, porque a gente nunca sabe quantos aportes vão ser nesse método específico. E ele foi sair do trade, 250 dias depois. Então quase um ano depois que ele saiu do trade. Então é um método para longo prazo, tá? É bem longo prazo mesmo. Então quando o pessoal me pergunta, o que eu tô fazendo nessa queda? Tá? Aqui tá a resposta, eu tô comprando. Aqui tá bem claro que eu tô comprando todo dia, eu compro um pouquinho ali para seguir o meu método de buy and hold. E como eu falei no começo do vídeo, pessoal, essas ferramentas que eu usei estão disponíveis para quem quiser assinar a plataforma de estratégias, então dá uma olhada no link aí da descrição ou entra em sotrade.top que você vai poder ver se isso aqui faz sentido para você, se ter acesso a essas ferramentas seria benéfico para você ou não. E claro que nada do que eu mostrei aqui foi uma recomendação, então vocês já têm as regras dos métodos, façam os próprios testes, vocês já sabem fazer os testes, façam os testes de vocês, conferem os resultados, vê se tudo que eu falei aqui é verdade e aí sim vai lá e opera o método. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aí embaixo, não esqueça de deixar um like nesse vídeo. Muito obrigado para quem viu até aqui, um abraço e até a próxima.